A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, a 18ª edição desse programa que fala de cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, depois de um período afastado do programa estou de volta. Com ele, Paulo Silva Júnior, agora acompanhado. Tudo bem, Lucas? Um abraço aí para quem está ouvindo Central Cine, gravando nesse 16 de junho, e convidar mais uma vez o ouvinte para assinar o nosso feed e o programa. Toda quinta-feira à noite ele já pinga no seu celular, no seu computador. Vamos aí em mais uma conversa sobre produções do nosso cinema brasileiro. Exatamente, hoje o nosso convidado está aqui, do nosso lado, está no estúdio Dr. Sócrates Brasileiro. É Rui Veridiano, diretor do filme Mundo Deserto de Almas Negras, filme que estreia hoje, não é isso, Rui? Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui, é verdade. Estreamos hoje em 4 capitais. Estreamos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte e em Brasília. Rui, começa explicando aí pro ouvinte essa empreitada, como que, apesar das dificuldades de se definir um filme, como que você definiria, qual que é o resumo que você faz quando te perguntam do que trata Mundo Deserto de Almas Negras? Bom, o Mundo Deserto de Almas Negras, ele mistura muitas referências e basicamente ele é um filme que conta a história de um advogado, né? Um tema do momento, um advogado que aceita cometer crimes e passa a ser perseguido por seus erros, vamos dizer assim. E é o encontro desse advogado e que tá tentando entrar no crime em grande estilo, com um presidiário que está tentando fugir do crime. Então é uma história que tem a ver com o momento do país, né? No momento que a gente vive no país, um momento que o direito e o crime estão muito interligados e que ao mesmo tempo há essa vontade de escapar dessas estruturas brasileiras e para alguma coisa melhor, né? E o filme tem essa proposta muito ousada, polêmica, né? Na qual a gente vive numa realidade parecida com a de hoje, só que o negro tem um papel invertido com o branco, digamos assim. Sim, esse é essa é a discussão que o filme se propõe, é o pano de fundo, né, que acontece por baixo dessa história aí de advogado, de crime, desse thriller. É esse lugar de poder mesmo da cultura, né? E da cor. Porque hoje nós vivemos num mundo em que nosso ideal de civilizatório, né, é uma ideia de Europa, uma ideia de Estados Unidos. Isso é histórico no Brasil, né? Que o civilizado, a referência nunca é brasileira, é sempre uma modernidade que está fora, né? Vamos dizer assim. E nesse filme isso permanece, mas essa hierarquia cultural assim tá na África. Então isso significa que tudo muda, né? Significa que as pessoas, as cores das pessoas que estão no poder são diferentes. Significa que as cores, como as pessoas se vestem, vai ser diferente. E ao mesmo tempo é muito parecido com o que a gente vive. Então, criar esse contraste, essa fricção, eu acho muito interessante. Acho que é esse que é o papel da arte, né? Eventualmente falar da realidade, mas de uma maneira indireta. Você, enquanto roteirista e diretor, tendo que lidar com esse peso político mesmo, com esse enfrentamento dessa questão que é tão atual e tão presente, como que você pesou isso em juntar esse lado político com o lado artístico? Porque não é um filme meramente panfletário para levantar uma questão do racismo, muito longe disso. Claro, E eu fico curioso pelas decisões que você tem que ir fazendo ao decorrer do roteiro para conseguir trazer essas duas coisas. O que você pensa assim, dessa ideia de cinema enquanto política e como pesar isso, trazer também linguagem e trazer arte para isso?
de início, esse é um desafio que não é só do cinema, né? É um desafio de toda a arte. Quando a gente vai olhar na história da arte, né? Como o que é a Guernica, por exemplo, né? Se não uma maneira profundamente artística, dentro de certas decisões formais específicas de um determinado artista, e que ele está, ao mesmo tempo, dialogando com a realidade do mundo que ele vive, né? Então, a arte ela não tem essa função panfletária. Aliás, se ela for panfletária, ela acaba deixando de ser arte, né? Mas, ao mesmo tempo, a arte ela tem que botar o dedo na ferida. E ela tem que fazer essa condução dessa experiência que lida não com o discurso direto, mas até com os paradoxos, né? Com as ambiguidades. Esse é o desafio, é como fazer um bom prato, né? Fazer um bom prato é o que é a arte do chefe, né? A arte da gastronomia. E tem a ver com os ingredientes que você usa, né? Pra como dar uma pimentada, como dar uma suavizada. Não sei se eu respondi. Claro. E em meio a esse desafio, né, a forma de dar uma pimentada, pelo menos é o que eu percebi vendo o filme, caprichando bastante na identidade visual, que, como a gente está vendo aqui antes do programa, também se repete no seu média, né? Que é o Bebete Danny Boy, que tem essa proposta visual muito ousada, né? Cores fortes, chocar até o espectador em alguns momentos. O filme me parece ter sido um filme que deu muito trabalho para vocês, uma trilha de peso, né? Cenários de peso, a direção de arte parece ter sido muito trabalhosa para vocês também. Como foi esse processo todo e de onde vem essa inspiração para um filme tão pessoal? A gente tem que todo filme ele é a expressão de todo um universo, né? E esse universo ele tem que ser construído não só visualmente, mas enfim com todos os aspectos que o cinema permite enfrentar. Foi mais do que claro, foi trabalhoso, mas como a gente foi amarrando conceitualmente e essa amarração conceitual acaba definindo o narrador, vamos dizer assim, né? Como se cada filme tem o seu narrador, né? Que são esse conjunto de escolhas formais. E quando a gente encontra esse narrador, esse equilíbrio, aí tudo vai se desdobrando naturalmente. Uma coisa que ajuda é que, na Heavy Bunker eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a parceria assim, de anos e anos com o Pedro Rora, que é o diretor de arte, o Pavão ator, o Alziro Barbosa fotógrafo, o Cadu Silveira editor. Então, como nós trabalhamos, a Renata Palhuso produtora, então como nós trabalhamos muito juntos, esse trabalho ele acaba sendo natural, porque ele vai fazendo, na verdade, são as discussões das nossas vidas uns com os outros, pensando o que a gente vai fazer aqui e tal. Então, mais do que trabalhoso, eu não vou negar que é trabalhoso, porque fazer cinema é uma operação de guerra, né? É só a gente ver os créditos no final. Também foi muito instigante, artisticamente, intelectualmente, emocionalmente, e muito divertido também. Essa formatação de trabalho de vocês, esse grupo de artistas, essas pessoas trabalhando de forma muito orgânica, isso resulta num filme. Claro que isso interfere completamente no processo final de tudo que você está fazendo. Poderia ser qualquer coisa, aqui a gente está falando de um filme no caso. Diante disso, eu queria que você falasse um pouco de como que você localiza o seu filme, pensando de forma mais ampla numa cinematografia brasileira, ou mais especificamente paulistana. Digo isso porque a gente já teve aqui alguns diretores de filmes independentes e
muito se fala de uma certa caretice do cinema paulistano mesmo, de uma coisa, né, aquela São Paulo do bom e velho contraste, da classe média. Como que o Mundo Deserto entra nesse cinema paulista ou paulistano, não querendo rotular em termos da região, mas enfim, pensando na sua geração, nas pessoas que vivem na mesma cidade que você. Uma coisa que a gente vive no mundo pós-moderno, né, de hoje, que está em transição para alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, né, é que existe um pluralismo, né, muito grande. Então existem várias maneiras possíveis de se viver e várias maneiras possíveis de se enxergar a arte. E isso se chama diversidade. Diversidade é importante. É importante que... quanto mais diferentes os filmes forem, nós estamos, entre aspas, enfim, numa diversidade de Mata Atlântica, sabe? Que temos muitas árvores, muitos frutos, muita vida, e tudo tá vivo junto, e isso é estimulante. Quando a gente... isso que eu acho interessante nesse mundo que a gente vive hoje. No mundo moderno, em que se procura um jeito certo de se viver, não é isso? E existem vários pontos de vista diferentes, não é isso? A gente acaba criando uma espécie de uma monocultura, né? Até é interessante eu ter falado nesse termo, né? Sem pensar, porque eu acho até que deixa de ser arte e fica mais uma exploração só de gênero e tal. Mas enfim, a gente troca uma possibilidade de uma Mata Atlântica por uma espécie de grande floresta de eucaliptos, por exemplo. Então eu acho que a nossa ideia não é falar da árvore e do bicho de ninguém, entende? É falar que, enfim, a Heavy Bunker também faz o seu samba, entende? O nosso samba é esse. E fala um pouco mais, por favor, Rui, sobre a Heavy Bunker, como vocês se encontraram, que é esse grupo que está fazendo agora seu primeiro longa-metragem, que nesse longa-metragem se uniu também à Faculdade Zumbi dos Palmares, né, para como forma de trabalhar essa questão do negro. Enfim, você pode explicar melhor como foi isso? Enfim, faz parte da vida. Uma coisa vai levando a outra e como nas vidas das outras pessoas, não é isso? Os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas intenções, elas acabam criando uma espécie de peso gravitacional e começa a surgir um pequeno sistema solar, não é isso? Que se forma coeso e etc. Então, começou no primeiro curta, e que foi super estimulante, o Pinball. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o fotógrafo Oziro Barbosa e com o diretor de arte, o Pedro Horak, e também com o Rodrigo Pavon, o ator. E a partir desse primeiro encontro, eu já conhecia... O Pedro já era meu amigo, eu já gostava da arte dele, sempre fui um grande admirador do trabalho dele de artista plástico. O Alziro Barbosa, para quem não conhece, enfim, uma espécie de enciclopédia de fotografia, um fotógrafo super premiado, e também ele gostava da arte do Pedrão, gostava dos meus roteiros, a gente foi se encontrando. Aí, eu passei muitos anos estudando dramaturgia contemporânea no Clube Noir, que é um teatro experimental aqui da Rua Augusta, dirigido pelo Roberto Alvim e pela Juliana Galdino. E lá que eu conheci o Rodrigo Pavon. Então, a vida fez esse grupo se encontrar. Logo em seguida, a Renata Palhuso se juntou ao grupo, nós nos casamos. Então, faz parte da vida, né? Então, eu trabalho basicamente com são amigos que basicamente convivem juntos, vivem juntos. A gente discute arte, vai um na peça do outro, vê o que o outro tá criando. Existem outras pessoas que participam. O Chico Campos, que é o professor de canto lírico da USP, ele faz parte desse grupo também, já atuou no Danny Boy. Temos um Nicolau de Figueiredo, um grande cravista internacional também, que estamos criando outros projetos. Então, assim, enfim, é artista junto, criando junto e vivendo junto. Diante dessa busca por alternativas em relação a um formato hegemônico aí do cinema, que seria
edital, distribuidora, grandes produtoras, enfim. O que vocês estão pensando em relação até a distribuição? Enfim, os outros filmes, vocês pensam... O que dá para fazer com a internet? Se tem alguma ligação com o cineclube? Como a gente faz também para, diante desse cenário hegemônico, conseguir espalhar os filmes também, seja com as novas mídias, seja com distribuições alternativas? Eu acho que as pessoas... Enfim, eu não sei. Eu sei o que aconteceu com a gente. O que aconteceu com a gente a gente precisava fazer determinados projetos, porque a gente sentia que precisava fazer... E a partir disso a gente passou a dar um jeito de viabilizar. Se você não ganha um edital, você tem que fazer o filme sem o edital. Basicamente isso. Porque se você depender do edital para fazer o filme, na verdade é o governo que está dizendo quem vai fazer, quem vai produzir, quem não vai produzir, e eventualmente ainda pode dar um olhar em relação ao conteúdo. Não é isso? Assim, quanto mais diverso e mais livre, melhor. E eu acho que o artista hoje em dia ele tem que se autoproduzir, né? Toda vez que eu recebo um e-mail de gente que está começando, que não está começando, mas que está me mandando um roteiro, porque a Heavy Bunker produziu um curta, um médio, um longo e tal, eu falo, você tem que se produzir. Ninguém vai te salvar. Ninguém nos salvou, né? Então a gente que tem que assumir essa responsabilidade de produzir e fazer acontecer com os recursos que a gente tem. E aí é isso que se faz no resto do mundo. Quando a gente... Né, um case aí internacional, né, da produção independente, tudo bem que foi de uma certa época, né, que foi o Rodrigues, né, com o Mariachi. A primeira coisa que ele fez foi fazer uma lista do que ele tinha à mão e a partir disso foi que ele fez o Mariachi. Então assim, tem um ator, tem uma câmera, posso filmar em tal cidade. Aí as coisas acabam se definindo. Então acho que o principal é não deixar não deixar esse sonho, né, morrer e injetar vida no sonho para que ele vire realidade. Diga, Paulo. Não, é isso, né? Eu acho que é isso. É que a gente acaba sempre pensando, né? É legal o filme estar no circuito comercial também. Ainda sempre uma questão aqui, né? O que será do filme, né? A partir de então, como obras tão bem feitas, tão bem preparadas, que no final o desafio é como vai chegar ao público, né? Acho que e até a gente aqui no programa, um testemunho, tem muito... às vezes o programa ele nem acompanha as semanas que o filme está em cartaz, né? Por isso que é uma preocupação, acho que ainda é um gargalo mesmo, que a gente vai... passa um pouco por essa transição também que você falou, da gente entender, né, esse on-demand, como é que a internet vai funcionar e como que a gente vai ter certeza de um dia ter falado aqui, sei lá, de 100, 200 filmes, a gente vai saber onde as pessoas podem assistir esses 100, 200 filmes, sem uma certa angústia, seja dos filmes que estão meio presos num circuito de festivais, né? Uhum. É uma loucura, né? Você pensar de filmes premiadíssimos em festivais que não alcançam... Quase ninguém viu. Não alcançam cinemas, né? Mas é o bom e velho problema da distribuição para achar saídas aí. Tem muitos gargalos, né? Também tem o gargalo da produção. Uma das soluções possíveis é o crowdfunding, né? Que foi o último filme do Jodorowsky que ele fez só com crowdfunding de fãs dele no mundo inteiro. Eventualmente, as pessoas também vão perceber assim, se eu só vou, enfim, se eu só dou dinheiro pro McDonald's, eu só vou comer McDonald's. Para comer uma comida diferente, eu tenho que levar recursos para um outro lugar. Então é isso. Então eu acho que o crowdfunding pode ser uma solução. Se juntar, sei lá, 10 mil pessoas, cada uma der R$50, você já tem R$500 mil. Sim. Aí você faz grandes filmes com isso. Então tem é isso. Tem que tentar modelos. Agora tem Netflix. Se tiver, as pessoas podem se comunicar pelo Facebook. O Brasil é um país que tá todo mundo adora uma rede social no país. Então
Pelas redes sociais você também consegue conversar com as pessoas. Esse também foi um trabalho que a gente, na Rede Bunker, tá fazendo. A gente assumiu a comunicação, né, alinhado junto ao distribuidor, né, o Marco Aurélio Marcondes. A gente é responsável pela nossa comunicação. Então eu acho que é isso. Tem que ser meio... meter a mão na massa. Tem que se autoproduzir. É isso que o pessoal tá fazendo. É isso que todo mundo faz no mundo inteiro. Se autoproduzir. Então... tem que meter mão na massa e achar que é você que vai encontrar as saídas da sua vida. Mundo Deserto de Almas Negras, então, a partir de hoje, quinta-feira, 16 de junho, nos cinemas. Uhum. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Queríamos muito estar em Salvador. Quem sabe, né? Até porque, enfim, essa questão também, esse pano de fundo desse lugar de poder, né, da cor... é uma discussão completamente brasileira. É só a gente perceber, por o IBGE, né? Como está mudando a autodeclaração das pessoas no IBGE, né? O Brasil já é um país que se autodeclara mais pardo e negro do que branco. E, na verdade... O que é ótimo, as pessoas... Não, porque o branco brasileiro, em geral, ele só é branco no Brasil. Sim. Ele viaja, sai fora do Brasil, ele já não é mais caucasiano, né? Não é mais branco. A gente tem que sair dessa discussão de branco nesses termos. Uma coisa muito interessante na pesquisa de arte do filme, a gente foi no Museu Afro Brasil, e uma frase muito interessante do diretor do museu, o grande artista Emanuel Araújo, foi: nós não somos greco-romanos. Nós somos... o Brasil é mais complexo do que isso. Então, eu acho que é esse que dá... Isso dá muito pano pra manga, né? Vamos com a história? Sim, o Rui continua conosco e vai comentando aqui o programa. A história do cinema brasileiro. Tá começando nessa quinta-feira, dia 16 de junho, a 26ª edição do Cine Ceará. O homenageado desta edição é o ator Chico Dias, de 57 anos, brasileiríssimo, mas que curiosamente nasceu no México e também viveu no Peru. Chico tem mais de 30 anos de trabalhos no cinema. Em 1982, ele atuou em O Sonho Não Acabou, filme de Sérgio Rezende, que também marcou o início das carreiras de gente como Miguel Falabella e Lucélia Santos. Desde então, Chico participou de mais de 40 produções de grandes nomes do cinema nacional, como Carlos Diegues, Bruno Barreto, Nelson Pereira dos Santos, Beto Branco, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, entre tantos outros. Voltando ao Cine Ceará, vale destacar que o evento surgiu em 1991, ou seja, em tempos de crise do cinema nacional sob gestão de Fernando Collor. Mas foi em 2006 que o festival deu um grande salto ao passar a oferecer espaço a uma mostra ibero-americana. Desde então, passou por dificuldades, como na edição de 2014, realizada no mês de dezembro e sem a força habitual, mas recuperou o prestígio no ano passado, quando comemorou o 25º aniversário. E o vencedor do Cine Ceará 2015 foi o longa-metragem O Clube, do diretor chileno Pablo Larraín, filme que também levou os troféus de melhor roteiro, melhor ator, concedido a todo o elenco masculino, e crítica. Então é isso, fica aqui nossa lembrança da importância do Cine Ceará, chegando à sua edição de número 26, entre 16 e 22 de junho. E a gente vai fechar esse bloco com Ângicos, música de Chico Science, trilha sonora de Baile Perfumado, filme que tem no elenco homenageado desta edição, Chico Dias. Vamos ouvir um trechinho e a gente volta com as notícias. Rui, a gente falou agora do Cine Ceará. Qual que é a sua relação, a relação da Heavy Bunkers com os festivais nacionais? Enfim, como você vê a cena dos festivais de cinema nacionais atualmente? Tem muitos festivais, não é? Tem festivais de curta, de média, de longa, são importantes para que haja algum tipo já de debate sobre os filmes que estão sendo lançados. O Mundo Deserto passou por...
todos os nossos filmes passaram em algum festival nacional, internacional. O Mundo Deserto, ele passou no Cine PE e foi muito legal. Lá foi até lá que nós conhecemos o Marco Aurélio Marcondes, o distribuidor, que se gostou do filme e tal. Lá a gente também ganhou uma menção honrosa pela coragem de usar a lógica do DJ, do remix na construção da narrativa. Também foi o Tropquilas, né? Aliás, que fez a trilha. O Tropquilas fez a trilha original. Foi muito legal essa parceria aí com o Zé Gonzalez e com o André Laudes. Acho que foi perfeito. Eu tava escutando muito Tropquilas enquanto eu escrevia e terminava o roteiro e tal. Eu pedi especialmente umas remix deles pra Feira de Mangaio da Clara Nunes, pra Disparada, na versão do Wilson Simonal, e também um remix do Trenzinho do Caipira, né? Que seria bem interessante, né? Eu acho que também diz muito sobre o Brasil e sobre essa inversão, a gente conseguir remixar aí com uma batida eletrônica afro-brasileira, um clássico aí que fala, na verdade, do que foi a colonização do Brasil, né? E do paulista, né? Dá uma rápida passada aqui por outros filmes que estreiam nessa semana, começando com Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo, produção que conta a história do lutador, é dirigida por Afonso Poiá, dos longas Dois Coelhos, rodado em São Paulo, e Solace, este é uma produção de Hollywood. Zé Aldo é vivido por José Loreto e o elenco tem nomes como Cléo Pires, Paloma Bernardi, Milen Cortaz, entre outros. Mais Forte que o Mundo custou 6,4 milhões de reais. Em recente entrevista de divulgação, o diretor deixou claro que buscou as cenas de luta numa pegada mais documental e menos plástica. Ele disse que assistiu clássicos como Rock e Touro Indomável, mas queria fazer algo que se aproximasse um pouco mais da realidade e não a plástica tradicional dos clássicos filmes de boxe. O próprio ator que vive o José Aldo relatou aí hematomas e dores. Segundo ele, levou socos e cotoveladas verdadeiras. Olha só. Veremos. Outra chegada esperada nos cinemas é Big Jato, novo longa de Cláudio Assis, que chega com o importante título de melhor filme no Festival de Brasília de 2015. O filme tem Matheus Achergali, Marcélia Cartacho, Jardim Marcalé e Rafael Nicásio. Essa obra é baseada no livro homônimo do Chico Sá, no qual ele narra as aventuras do pequeno Chico entre o pai conservador e o tio libertário. Eu tive na pré-estreia terça-feira e é um pouco espantoso para quem está acostumado com os outros filmes do Cláudio Assis. É diferente do resto da obra? Completamente diferente. Acho que, enfim, segundo o próprio disse, tem Cláudio Assis ali, com certeza. Acho que principalmente numa ousadia de linguagem, mas não tem digamos, a pulsação de Amarelo Manga, de Baixio das Bestas, mas gostou? Né? É um filme, gostei, mas é muito mais lúdico, né? Muitos personagens infantis. É o sonho de uma criança lá no sertão, entre o dilema de abandonar a cidade no interior ou ficar. E o destaque total pro Matheus Nastergalli, que faz os dois papéis, né? Faz o pai conservador e o tio que é libertário. E impecável mesmo a capacidade de conseguir fazer os dois irmãos ali no interior de Brasil, com a maturidade que ele já vem mostrando em outros filmes, né? Legal. Uma última, Trago Comigo, novo longa de Tata Amaral, que também está estreando nos cinemas. A produção discute as sequelas da ditadura e é uma adaptação de série exibida pela TV Cultura em 2009, mesclando ficção e relatos reais de tortura, como o de Crimeia Alicia Schmidt, que apanhou enquanto grávida durante a ditadura militar. 3 outras boas dicas aí, para além do filme do Rui, que bateu um papo aqui com a gente. Não falta estreia para esse final de semana nas principais capitais aí do Brasil. É isso, podemos ir ao cinema. Valeu, Rui! Muito obrigado, parabéns pelo filme e boa sorte. Bom, então agradeço, obrigado a todos, reitero o convite aí a todos que estão nos ouvindo para assistirem o filme Mundo Deserto de Almas Negras.
São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu. Valeu, até quinta-feira que vem. Um abraço, Paulo. Voltamos semana que vem. Tchau.